Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nossa roda de conhecimento vai ter como tema alterações da placenta. Quem vai apresentar sou eu, Maria Eduarda, Ana Júlia e a Bruna. Bom, então vamos começar. Para a gente iniciar esse tema, eu quis trazer para vocês um pouquinho do que é a placenta. A placenta é um órgão fetal, porque ela só irá se desenvolver no período da gestação e quando o bebê estiver nascendo, ela vai ser expelida junto. E a cada nova gestação vai ser desenvolvida uma placenta. A título de curiosidade, em média, ao final da gestação, a placenta fica com 20 centímetros e cerca de 500 gramas. Ela tem uma cor vermelha bem escura porque ela é formada por inúmeros vasos sanguíneos. Ela fica aderida à parede interna do útero, absorvendo da mãe tudo que é importante para o desenvolvimento do bebê. A placenta, ela é um órgão constituído pela parede interna vascularizada do útero, o endométrio, e por membranas extraembrionárias. Que essas membranas aqui, elas são aquela camada mais externa do revestimento do embrião. Ixi, gente, peraí. Duda, pode ir, eu aceitei aqui. Aceitou? Ah, obrigada, eu fiquei preocupada com isso. Bom, então voltando, né? Eu falei das membranas extraembrionárias agora, que ela é a camadinha mais externa que reveste o embrião. A placenta, ela tem uma função muito importante na excreção de substâncias fetais, que são aquelas que não vão servir mais para nada para o feto. Serve também como proteção. Ela vai agir como uma barreira à entrada de micro-organismos e de medicamentos. Ela também faz o armazenamento de nutrientes, como, por exemplo, o carboidrato, as proteínas, o cálcio, o ferro, e eles vão sendo liberados conforme a necessidade do feto. E ela também é responsável pela produção de hormônios, que serão responsáveis pela regulação da modificação metabólica para ocorrer uma boa evolução. Quando a gente fala de placenta, eu acho importante a gente citar também o cordão umbilical, que ele normalmente é inserido na região central da placenta, como vocês podem estar vendo aqui, e a outra ponta dele fica conectada no abdômen do feto. E a função dele vai ser passar esse sangue fetal, que vai levar o oxigênio, a água, os hormônios, os anticorpos e os nutrientes que estão armazenados na placenta, tudo isso para o bebê. Agora entrando um pouquinho mais no nosso tema de hoje, de alterações na placenta. Existem várias variações na formação dela. E essas alterações, elas exigem uma atenção de profissionais com experiência para fazer com essa mulher um acompanhamento adequado. Porque essas alterações podem sim trazer muitas mudanças para a evolução da gestação. Eu vou citar algumas, explicando mais ou menos elas, mas a Ana Júlia e a Bruna vão entrar mais específico dentro da placenta prévia e da alteração de placenta acreta. Fora essas duas que elas vão explicar mais para frente, a gente tem a bilobulada, que é quando ocorre de ter mais de 2 ou 3 lobos completamente separados. E aí cada lobo vai possuir um cordão umbilical, que eles vão ser unificados logo em seguida. Então, esse tipo de alteração normalmente não gera muita repercussão clínica. Também tem a inserção filamentosa do cordão umbilical, que vai ocorrer quando o cordão umbilical não está diretamente conectado à placenta e somente seus vasos atingem ela através das membranas. E isso vai deixar artérias e veias desprotegidas e que pode causar hemorragias com a perda do sangue fetal no final da gestação e durante o trabalho de parto, que normalmente acontece. Tem também a placenta raquete. Essa é uma outra alteração que vai ocorrer quando o cordão umbilical está preso a uma localização periférica da placenta e não próximo ao centro, como normalmente é. A gente tem também a placenta sucenturiada, que ela vai ser quando
essa placenta vai apresentar um ou mais lóbulos extras, que pode ocasionar na gestação, bem no finalzinho dela, um sangramento. Tem também a placenta circunvalada, que vai ocorrer quando a base da placenta é fixada ao útero, ela está restrita ou presa pelas membranas que a revestem e não vai permitir que ela expanda a expansão necessária para acompanhar o desenvolvimento do bebê. E, para finalizar, antes que a Ana Júlia e a Bruna expliquem a prévia e a creta, a gente tem a placenta circunmarginada, que ela vai ser uma variação da placenta de formato normal. Ela é caracterizada pela extensão das membranas que a revestem, além da sua borda. Bom, agora deixar as meninas falarem. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Ana Júlia. Vou começar a falar um pouco mais especificamente dessas alterações da placenta, começando com a placenta prévia. Nessa foto aqui, tem uma demonstração de uma condição fisiológica e anatômica normal da placenta, né? Então, normalmente a placenta, ela está inserida nessa parte mais superior do útero. E aí, quando há uma alteração nessa posição da placenta, ela pode ser considerada baixa ou prévia. A baixa, ela normalmente está inserida entre 2 a 3,5 centímetros dessa... Ai, gente, desculpa o barulho aqui em casa. Aí ela normalmente está inserida entre 3 a 2 centímetros dessa saída aqui, entre o colo do útero e a saída para o canal vaginal, né? Essa é a placenta baixa, e a placenta prévia, ela pode ser total, em que ela vai estar totalmente inserida nesse colo do útero, ou ela pode ser parcial também, inserida a 2 centímetros mais ou menos ali do colo do útero. Então, a placenta prévia, né, a cobertura total parcial da abertura do colo do útero. E os fatores de risco que podem ocasionar essa placenta prévia são idade materna avançada, uma multiparidade, ou seja, uma mulher que já passou por mais de uma gestação, ou uma gestação gemilar também pode ocasionar uma placenta prévia. Tabagismo também, uso de cocaína, curetagem. Curetagem é um tipo de procedimento uterino de quando uma mulher passa por um aborto e aí precisa ser feita uma, entre aspas, limpeza desse útero, e outros procedimentos uterinos também que deixem uma cicatriz nesse útero são um grande fator de risco para a placenta prévia. Quando existe uma cicatriz no útero, a placenta ela fica mais inclinada a se aderir a essa cicatriz. Então, numa tecnologia de reprodução assistida, isso também é comum. História de cesariana e uma placenta prévia numa gestação anterior pode se repetir. Essa condição atinge entre 0,3% a 2% das gestações no terceiro trimestre. A placenta baixa, ela, se for diagnosticada assim, entre o primeiro e o segundo trimestre, ela pode se resolver por conta própria, porque uma placenta que foi inserida numa região mais baixa, ela tende a crescer mais para cima, buscando mais nutrientes. Mas a placenta prévia, ela não se resolve, né? E aí o diagnóstico ele é feito por ultrassonografia durante o primeiro e o segundo trimestre, e se for diagnosticado, tem que ter um monitoramento fetal, e, se eu não me engano, entre a 28ª semana e a 30ª, os exames de imagem eles têm que ser feitos semanalmente, para ver como que está a evolução dessa placenta. Algumas complicações que podem envolver a placenta prévia são o sangramento vaginal indolor durante o segundo ou terceiro trimestre. Pode passar, Duda.
Já passou o slide, Duda? Agora foi, já passou. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Bruna. Eu vou falar um pouquinho sobre mais uma alteração da placenta, que seria a placenta creta. Então, o que que é essa placenta creta? Como a Duda comentou no início, a placenta, e a Ana Júlia também comentou, a placenta ela fica aderida um pouco mais acima, né, no colo do útero não, um pouco mais acima na região do útero. E ela pode se implantar de uma forma normal. Geralmente ela fica aderida mais superficialmente. Só que quando ela se implanta mais profundamente, a gente tem essa condição de placenta acreta, que é dividida em acreta simples, que é quando ela invade um miométrio, que é uma camada um pouco mais superficial do útero, mas invade ele também superficialmente, até um terço do miométrio. A placenta increta, quando ela invade mais ainda o miométrio, e a placenta percreta, que quando ela já invade além do útero outros órgãos, principalmente os órgãos que estão mais próximos, né? No caso, principalmente seria a bexiga, que está bem ali do ladinho. Complicações dessa condição seria hemorragia, febre, coagulação, no caso de endometrite, e fracasso na reabsorção da placenta, né? Como as meninas comentaram, após o parto, durante o parto, a placenta é expelida e o que fica, assim, o corpo ele reabsorve. Mas nessa condição de placenta acreta, como ela não está posicionada corretamente, tem essa dificuldade de reabsorção. A principal complicação que a gente tem seria a hemorragia, principalmente a hemorragia pós-parto, podendo evoluir para uma hemorragia muito importante, que pode gerar bastante risco à vida da mulher. Só que o diagnóstico, ele é um diagnóstico simples, que é feito durante o pré-natal, com ultrassom mesmo, né, que é realizado já, que já é preconizado, né, de ser feito. Então, mais uma vez, reforça a importância de fazer o pré-natal, porque é um problema que pode gerar uma complicação grande, só que se feito o pré-natal corretamente, ele é identificado e já evita esse problema, né? A conduta terapêutica nesses casos seria realizar uma cesariana para evitar esse risco de hemorragia, com ou sem esterectomia. A esterectomia é a retirada do útero. Quando que ela ocorre? Quando esse caso já é um pouquinho mais grave e já traz bastante risco à saúde, à vida da mulher, né? Então, é recomendado, nesses casos, a retirada do útero. Se não tiver risco à saúde da vida da mulher, o útero ele é preservado, o parto continua sendo cesariana, mas o útero ele é preservado, principalmente se a mulher tiver interesse em ter outros filhos, né? E ela segue com tratamento medicamentoso para ajudar nessa reabsorção que pode ser um pouco dificultada. Pode passar, Duda. Duda, na verdade, volta para mim, por favor, em placenta prévia para responder a pergunta. Tchau, mãe. A Tayla perguntou, né, se aumenta o risco de aborto, e sim, a placenta prévia, ela aumenta o risco de aborto, e ela é um grande fator também para a mortalidade materna e fetal. Existe um grande risco de haver uma hemorragia aqui nesse tipo de inserção da placenta, né? E uma coisa que eu esqueci de falar também é que a placenta prévia, ela é uma condição obrigatória para uma cesárea, né? Por conta desse risco de acontecer uma hemorragia. Pode passar, Dudu. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre a placenta calcificada ou envelhecida. Gente, só um minutinho que tá fazendo muito barulho aqui em casa. A placenta calcificada, ela é uma condição que está relacionada com o grau de desenvolvimento da placenta. Então, assim, durante a gestação, a placenta, ela, como um órgão, né, ela evolui, muda suas condições, né? Se essas mudanças ocorrerem em uma sequência normal, tá tudo certo. Mas se acontecer uma calcificação precoce, existe um grande risco nessa gestação. Então, as classificações placentárias são de grau 0, grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1, o grau 0, ele vai até a 18ª semana e é caracterizado por ser uma placenta mais homogênea e sem
e sem calcificação. Aqui nessa imagem de baixo, está mostrando a histologia dos graus de placenta. No grau 1, ocorre entre a 18ª semana e a 29ª, começam a se formar as calcificações aqui nessa placenta. No grau 2, que ocorre entre a 30ª semana e a 38ª, a calcificação ela já está um pouco mais evidente aqui nessa placenta, e em grau 3, a calcificação está completa, vai desde a placa basal até a coriônica, e ela acontece bem no finalzinho da gestação, lá pela 39ª semana, e é um sinal evidente da maturação dos pulmões do feto. Então, a calcificação placentária precoce ela é um risco quando existe uma apresentação em grau 2 antes da 32ª semana e em grau 3 antes da 35ª semana de gestação. Isso pode levar a uma restrição do crescimento uterino, um descolamento prematuro de placenta e um sofrimento fetal intraparto, porque o feto, né, ele vai estar muito restringido, não vai conseguir ter seu crescimento normal. O diagnóstico ele é feito pelo ultrassom, o obstetra tem que observar essas calcificações da placenta, né, e ver se está acontecendo tudo numa evolução durante o tempo normal, né, da gestação. As complicações, elas envolvem doenças hipertensivas, redução do crescimento uterino, alterações do volume de líquido amniótico, infecções, diabetes gestacional, anemia falciforme e outras complicações também. Pode passar, Duda. Eu vou falar aqui também um pouco sobre o descolamento prematuro da placenta. O descolamento, como as meninas falaram, normalmente, né, tem que acontecer depois do parto, porque essa placenta vai ser eliminada depois do parto. E quando acontece esse descolamento prematuro, a placenta que estava aqui implantada no colo desse útero, ela vai se descolar, vocês conseguem ver nessa imagem? Ela se descola da parede do útero e começa a sangrar. Então, um sinal evidente de descolamento de placenta é o sangramento vaginal, e ela pode ocorrer antes do nascimento, durante o parto também pode acontecer, e a partir da 20ª semana de gestação. Os sintomas evidentes para esse descolamento prematuro de placenta são sangramento vaginal, atonacidade, sensibilidade uterina aumentada e uma persistência de dor entre as contrações do trabalho de parto. Esse é um diagnóstico feito de maneira clínica, né, analisando esses sintomas, e os fatores de risco para ver esse descolamento prematuro são uso de álcool e drogas, tabagismo, obesidade, histórico gestacional, então um parto cesáreo prévio, uma história anterior de deslocamento e multiparidade. Então, se não for a primeira gestação dessa mulher, se ela já tiver passado por isso anteriormente, existe uma chance de reincidência. Gravidez múltipla, presença de não sei falar, gente, idade materna avançada e ainda diabetes gestacional, anemia, trombofilia e trauma. O descolamento de placenta, ele tem uma baixa incidência, cerca de 1% dos partos, e pode influenciar na vitalidade fetal e no peso do recém-nascido. Então, as principais complicações maternas são a coagulação disseminada, porque vai haver o início desse sangramento, aí, né, o organismo, para tentar evitar essa hemorragia muito exacerbada, vai começar a coagular, e esse coágulo ele pode migrar para outras regiões do corpo, né? Existe também uma chance de choque hemorrágico,
insuficiência renal, hemorragia durante o puerpério, ruptura uterina, chances também de esterectomia e existe também chances de haver morte materna. Agora, as complicações para o feto envolvem a prematuridade, o baixo peso ao nascer, o índice de APGAR, ele pode ser abaixo de 7 entre o primeiro minuto e o quinto do nascimento. Existe chance de sofrimento fetal e restrição do crescimento fetal, né? Isso acontece porque o descolamento da placenta ele vai interromper o fluxo de oxigênio e de nutrientes para o feto. Pode passar, Duda. Então, agora sobre a trombose placentária, né? Primeiro, a gravidez em si, ela já traz essa ideia, já carrega essa ideia de trombofilia. O que seria a trombofilia? Seria a predisposição da ocorrência de uma trombose. A trombose, por sua vez, é quando a gente tem a presença de um coágulo dentro de uma veia, de uma artéria, de qualquer lugar do corpo, né? E no caso da trombose placentária, esse coágulo ele se localiza na placenta. Então, o que seria, né? Um coágulo. O sangue, ele segue um fluxo, né? Ele é líquido, primeiramente, e segue um fluxo. O coágulo seria quando esse sangue, por diversos fatores, ele deixa de ser totalmente líquido, né? Ele começa a se aglutinar na parede dos vasos e, em algum momento, essa aglutinamento, não sei, ele se solta e aí vai interromper o fluxo sanguíneo. Então, se eu não tenho sangue chegando nos órgãos, e no caso da placenta, sendo sangue transmitido entre placenta e bebê, né? Eu não vou ter oxigênio passando, eu não vou ter nutriente, não vou ter hormônio. E por que a gravidez em si, ela traz, né, essa ideia de trombofilia? Porque durante a gravidez a gente tem um aumento de peso, aí aumento da pressão na região pélvica também é um fator para a formação de coágulo, tem alteração nos próprios fatores de coagulação mesmo, são alteração de hormônios, redução da circulação nos membros inferiores, né, que a gente tem bastante retenção de líquido, a mulher fica com as pernas inchadas, pés inchados, enfim. Então, a gente tem todos esses fatores que aumentam a chance de ocorrência de trombose durante a gravidez. E, né, se acontecer, caso aconteça, a gente tem essa redução do fluxo sanguíneo entre mãe e bebê, que pode gerar alteração no desenvolvimento. Essas alterações, por sua vez, elas podem ser de diversos graus, a depender do quanto que está sendo atrapalhado, né? Essa troca de nutrientes e de oxigênio. O bebê pode tanto ter um atraso no seu desenvolvimento, né? No crescimento, como chegar numa situação mais grave e ocorrer um aborto, né? O bebê vir a óbito. Mas, por sua vez, apesar de ser uma alteração que pode gerar um caso muito grave, né? Chegar ao aborto, o diagnóstico é muito simples também, durante o pré-natal, por ultrassom, já é possível identificar. No ultrassom é possível identificar se o fluxo sanguíneo está um pouco prejudicado, né, que aí pode indicar a existência do coágulo, e também no caso, né, de mulheres que já têm essa trombofilia antes da gestação, por algum motivo, né, algum problema em fator de coagulação, enfim. Qual que seria a conduta terapêutica, né? O uso de anticoagulante, né, a varfarina é o mais utilizado, e outros métodos que a gente pode fazer seriam os usos das meias de compressão. Por que a gente utiliza essas meias, né? Porque o retorno venoso, né, ele é prejudicado nesses casos. Então, com a meia de compressão, ajuda o sangue a retornar ao coração e manter a circulação, né? E evitar alimentos gordurosos, uma dieta balanceada, porque isso é um fator de trombose em qualquer pessoa. Então, da mesma forma, também na gestante. É isso, pode passar, Duda.
Eu tenho uma dúvida aqui, eu posso responder antes? Pode sim, Bruna. Ah, tá. A Paula perguntou: podemos dizer que uma gestante com alimentação equilibrada e que realiza atividades físicas está prevenindo a trombose placentária? Então, sim, né? Tipo, eu acho que alimentação balanceada e prática de atividades físicas previne não só trombose placentária, como vários outros problemas durante a gestação, né? Questão de hipertensão, diabetes, enfim. Mas eu acho que varia muito, né, de caso para caso, porque se a mulher já tiver, por algum motivo, um fator, né, de trombofilia, por exemplo, uma alteração nos fatores de coagulação, né, que já é uma coisa mais genética, eu acho que apenas a atividade física e a alimentação não seriam suficientes para prevenir. Então, seria ainda necessário o uso da varfarina, né, ou de outro anticoagulante. É isso. Duda, você tá falando? Porque a gente não tá ouvindo, não. Ah, é que fechou o meu microfone. Eu não tinha visto. Então, vamos lá. Opa, perdão, Duda, não sei o que aconteceu. Mas a gente já tá falando sozinha aí, a gente nem ouvindo. Caraca, eu falei um monte já. Não vai dar tudo certo. Tudo Vamos certo. lá. Voltando. Sobre, então, a placenta e a hipertensão, um pouquinho. A hipertensão, nós sabemos que ela é caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. E isso, quando ocorre na gravidez, vai poder sim influenciar e gerar riscos para a mulher, principalmente referente à placenta. Esses riscos vai ser referentes à placenta, como por exemplo, a diminuição do fluxo sanguíneo para a placenta. Vai ocorrer que o bebê vai ocorrer a diminuição desse fluxo sanguíneo para o bebê e ele vai acabar recebendo uma menor oxigenação e uma quantidade menor de nutrientes. Ou seja, isso é bem prejudicial para o desenvolvimento bom do bebê, do feto. Referente também à hipertensão, ela também pode causar a ruptura da placenta, que vai causar o sangramento intenso e colocar a risco a vida da mãe e da criança. E também, nos casos mais sérios, essa hipertensão pode gerar o parto prematuro, que ele pode ser necessário para evitar as complicações potencialmente fatais. Mas a gente não está falando somente da hipertensão na gravidez. Existem outros tipos, como, por exemplo, a hipertensão crônica, que já é quando a mulher já possui essa pressão alta, mesmo antes de engravidar. Ou também a pré-eclâmpsia, que surge ali entre a 20ª semana e ela vai acontecer principalmente em quem está esperando o primeiro filho. A gente já explicou um pouquinho sobre pré-eclâmpsia, mas ela também é uma forma dessa hipertensão. Tem as duas possibilidades de estar juntas, a hipertensão crônica e com a pré-eclâmpsia, que vai ser uma das formas mais graves da doença, porque a mulher vai sofrer com inchaço, dor de cabeça, perda de proteína, principalmente da urina. E também tem a chamada hipertensão gestacional, que vai ser quando a pressão da mulher sobe durante da gestação, e isso pode estar ocorrendo em qualquer momento, mas não tem estudos ainda falando que vai ser um fator agravante da pré-eclâmpsia. Quando a gente fala da hipertensão, principalmente durante a gestação, é necessário evitar e controlar ela. E para você conseguir evitar, é bom ter o repouso, a alimentação equilibrada, a prática de exercícios, o acompanhamento de um médico especialista, que ele vai ficar atento ao surgimento de sintomas que
Existem alguns sintomas específicos referentes à hipertensão, que é como, por exemplo, a dor de cabeça, que não vai passar, um inchaço no rosto, nas mãos, algumas perturbações visuais, o ganho de peso, dor no alto da barriga, enjoo, vômito após a 20ª semana e uma dificuldade de respirar. Então, se a mulher ainda não tem essa hipertensão, como é caracterizada a hipertensão crônica, é recomendado que ela tenha todos esses cuidados consigo mesmo nesse período para conseguir evitar melhor futuros problemas e principalmente na placenta. É isto. Nossas referências aí usadas hoje. Vou encerrar aqui a gravação.